Vamos ficar sobre os teus pés. Mateus, capítulo de número 5, e no versos de número 13, um versículo, uma mensagem tão conhecida que diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Repita assim com o pastor, diga: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Diga glória a Deus. Deus, ocupe suas mãos, dê suas palmas ao Senhor, porque Ele é digno de glória. Aleluia. Obrigado, abençoado. Podeis tomar os seus assentos em nome do Senhor Jesus. Como disse, um versículo, uma passagem muito conhecida, mas algo que eu estava conversando com a minha esposa ontem, acerca do momento, dos dias que nós estamos vivenciando hoje. Eu particularmente não estou aqui para menosprezar nenhuma adoração, que por sinal foram entoados louvores lindos, abençoados. Mas quando a irmã traz um louvor da harpa, as irmãs daqui também, quando às vezes a gente ouve alguns louvores antigos, a gente começa a lembrar de onde o Senhor nos tirou. Começa a fazer uma reflexão da nossa conversão. Talvez você não a lembra da mensagem que você se converteu, mas tem um louvor que te marcou você. Um louvor que marcou a mim, que marcou a cada um, porque foi um louvor que mexeu, que trabalhou na nossa vida. Mas a palavra é a prioridade, com certeza. E aqui quando a palavra do Senhor vai nos dizer assim, que vós sois o sal. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para mais nada presta. Há um tempo atrás, eu não gosto de ficar falando sobre isso, eu tenho vou fazer agora em abril, 26 anos de conversão. Em abril faz 11 anos que eu sou pastor. E eu me lembro que muitas das vezes a gente sentava para conversar com uma pessoa. E quando a gente começava a conversar com a pessoa, ela olhava para mim, olhava para outros que era crente, servo de Deus. E na hora ela observava, ela notava, era notório que ela estava conversando com uma pessoa de Deus. Uma pessoa que passava para ela uma mensagem de esperança, de libertação, de mudança. Aquela pessoa, ela se sentia bem. Muitas das vezes tem momento que você senta com alguém para você conversar e começa a falar de Deus com essa pessoa, e essa pessoa começa a falar de Deus com você. E quando você olha para o relógio já foi. A hora passa e você nem percebe. Mas quantas são as pessoas que elas perderam esse prazer, essa essência, essa presença e esse sabor? Quantas são as pessoas que hoje a correria, a caminhada dela com o dia a dia, com o seu eu, com a sua vontade, fez com que ela perdesse essa essência? Foi aqui sobre a essência. E quantas são as pessoas que perderam essa essência? Mas por que elas perderam essa essência? Preste bem atenção nisso. Porque muitas pessoas perderam a essência por um detalhe. Porque ela era cheia, ela era uma pessoa renovada, uma pessoa avivada, cheia do Espírito Santo. Mas ela começou a se relacionar, a se envolver com pessoas que um dia também foram revestidas, cheias do Espírito Santo. E essas pessoas, por elas ter perdido o brilho, a essência, o sabor, a graça, a misericórdia, essa pessoa no seu relacionamento, a sua influência, o seu convívio, o seu relacionamento levou a essa pessoa também
a não ter mais esta mesma comunhão e ela sair da mente de Cristo e começar a ter a mente das pessoas que um dia ela teve uma vida com Deus, uma vida no altar. Quantas são as pessoas que outrora, por mais que ela tinha uma vida com Deus, mas talvez dentro da igreja ela vivenciou, passou por tantas decepções. Talvez com o pastor, talvez o pastor era o espelho da vida dela. Um obreiro, um membro. Talvez maus testemunhos dentro da igreja levou essas pessoas muitas das vezes a desacreditar de Deus. Porque os olhos delas eram bons, porque tudo para ela, todos dentro da igreja, tinha a mesma espiritualidade dela, a mesma vida que ela tem, que ela tinha. Só que a partir do momento que ela começou a ver que nem todos tinham o mesmo nível de fé, a mesma comunhão, o mesmo relacionamento, a mesma intimidade, ela começou a se perguntar para ela, mas por que essas pessoas são assim? E aí, ao invés dela continuar sendo um sal, que dá o sabor, que dá o gosto, que dá o paladar, essa pessoa ela começou a se tornar uma pessoa insípida. Essa pessoa ela passou a ser uma pessoa que não saía mais do saleiro, só continua agora dentro do saleiro. E um exemplo que talvez eu já dei aqui, mas que eu vou falar com os irmãos. Muitas das vezes nós pegamos aqueles cartazes e nós vemos lá a fraldinha R$29,90. Ô glória, agora dá para comer um churrasco. A picanha, maravilha, R$39,90. Agora teve quase 100. Aí você vai lá, compra 2 quilos de picanha, 2 quilos de fraldinha. Aí você agora vai fazer aquele churrasco, aquele pão de alho, aquela Coca-Cola gelada. Dá um glória a Deus aí, irmão. Ai, que isso? Aquela Coca-Cola estupidamente gelada com aquele limãozinho que quando tu coloca no copo ela pedra. Aleluia. Mas aí você coloca aquele contrafilé com aquela gordurinha amarela, aquela picanha, que seja uma maçã de boi, aquele pernil, mas você esquece do sal. A carne está macia, está os olhos ofuscados, suculenta, mas quando você coloca na sua boca, ela não tem sabor, ela não tem paladar. E quantas são as pessoas que outrora ela levava sabor. E muitas das vezes, por mais que seja um alimento simples, aquele feijãozinho, irmão, que é refogado, que fala, afogado, não sei, né? Ali, no sal e naquele alim. Você sabe o que foi minha comida hoje? De coração. Hoje foi, irmãos, eu amo isso. Eu pego aquele feijão quando está cozidinho ali, eu jogo aquele na panela, boto umas 2 colherzadas ali de óleo, estalo uns 2 ovinhos, uma farinha de milho, de mandioca. Irmão, mas que coisa gostosa, sim ou não? O sal, eu gosto de sal, irmão. Diz que a pressão sobe, mas Deus guarda. Me desculpa, me perdoa, irmão. Se o pastor um dia for almoçar, pode arrochar no sal, não precisa ter medo não, amém? Glória a Deus. Pode deixar Deus te usar nessa terra. Teve um varão que chegou lá em casa um dia, comeu, almoçou, suava, mas suava com força. Eu estava acostumado com gordura de porco e o negócio estava naquele jeito, irmão. Não sabíamos se era comida temperada ou se era... que estava ao contrário, irmão. E o varão falou assim, pastor, fala varão, misericórdia, pastor, não estou bom do coração não, isso aqui vai me matar. Falei, tá bem com Deus, querido? Então entra, porque tu já vai para a glória. Aleluia. Mas enfim, aquela chuva. Aí, irmão, você pode até pegar e pode fazer até uma selfie. Hein? Fala a verdade, irmão. Aquele churrasco, você faz aquela selfie, bota no status, os irmãos até engolem. Mas se não tiver o sal, só fica nos olhos, mas o sabor está ruim.
Aonde que nós queremos chegar? Aqui tem muitas pessoas que estão assim. Nós estamos vivendo uns dias que as pessoas estão sem sabor. As pessoas estão sem sal. As pessoas, elas estão vivendo assim, elas estão sendo temperada pelo mundo, pelas ofertas, pelas propostas. As pessoas estão sendo envolvidas não na confiança mais em Deus, mas elas estão envolvidas na sorte. E eu falava esses dias na sede que quantas são as pessoas que ela era uma pessoa prazerosa de você sentar, conversar, se relacionar. Ela conseguia dominar um celular. Hoje um celular domina ela. Mas na verdade, aonde é que um celular domina ela? Nas ofertas, nas propostas. Quantos casamentos, quantos relacionamentos, quantas confianças, quantas foram as vezes que as pessoas, elas estavam passando por um vale, por uma luta para honrar amanhã financeiramente. E ela tinha uma confiança tão grande em Deus, que eu costumo dizer que nos 44 do segundo tempo, Deus ia lá e resolvia para ela. Confiança. E quantas são as pessoas que hoje o mundo dá uma oferta lá de um jogo, de um tigrinho, de alguma coisa assim do gênero, e ela vai lá e faz a sua aposta. Ela perde, ela vai lá e ela aposta de novo. Ela perde, ela continua apostando. Só que tem um detalhe. Ela só não aposta a sua confiança em Deus. Ela só não aposta a sua confiança no Senhor. Porque assim está escrito: elevo os meus olhos para o monte, para o alto. De onde me virá o... Eu nunca vi as pessoas na rua andando assim. Você já viu, irmão? Também não? Eu também nunca vi. Mas as pessoas andam assim. Não é assim? As pessoas estão cruzando com família dentro de casa. Estão cruzando com irmão. Estão andando desapercebida. Pastor, agora o senhor quer mandar no meu celular? Quem sou eu, irmão? É seu, a senhora pagou, comprou. Sim ou não? Mas quando a gente tinha sabor, quando era coisa que não edificava, está repreendido. Passa. Não é assim? Hoje não, são coisas que está assim, vai levar à destruição. Essa aqui que ela fala, está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. Mas é o olho dela que está amarrado no... Se os teus olhos forem bons. Compreende, irmão? E com isso, o mundo começa a maquiar uma coisa, uma ideia. E essas pessoas, elas vão se perdendo. E com isso, o que acontece? Com isso, as pessoas estão enfraquecendo. As pessoas estão perdendo forças. Me perdoa os irmãos que estão aqui visitando, porque eu achei até interessante que a gente ofereceu uma oportunidade. Não, está na benção. Eu glorifico a Deus. Porque hoje o que mais nós estamos nos deparando são pessoas que ela vai em um culto, ela faz uma visita. Se no primeiro dia o pastor não dá uma oportunidade para ela, ela diz: essa igreja não é boa. O pastor não é bom. A maior oportunidade que nós temos é de nós estar aqui, irmão, glória a Deus, respirando. Essa igreja, muitos sabem, há 4 anos atrás ela quase não foi aberta. Onda amarela, onda roxa, lacra, fecha. Essa igreja, ela tem um propósito tão abençoado que essa igreja aqui, ela foi aberta na pandemia, nos dias mais difíceis. E eu estava fazendo uma reflexão esses dias
dos ministérios das igrejas ao qual o Senhor confiou nas nossas mãos. E eu estava lembrando dessa obra aqui em Rio Novo. No dia que nós íamos inaugurar, a Onda Roxa chegou mais 15 dias. Mas até que ajudou o Senhor. Essas portas estão abertas. Mas se nós perseveramos na pandemia, na Onda Roxa, agora que está tudo livre, por que iremos desistir? Por que iremos parar? Por que iremos, como se diz o ditado, abandonar e jogar a toalha? Se nós fomos o sal na pandemia, perseveramos, por que nós queremos desistir agora? Você sabe o que acontece? Pelo fato de muitos perder esse sabor que outrora ele alimentava, que outrora ele apetitava, que outrora ele fortalecia, agora ele não está conseguindo nem se fortalecer ele mesmo, ela mesma. Mas eu tenho uma palavra aqui para você nessa noite. Eu tenho uma palavra para mim aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra para a senhora nesta noite. Porque a Bíblia diz que vós sois o sal da terra. E a Bíblia diz, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Quem está compreendendo? E eu olho para essa igreja, eu vejo pessoas aqui, que ela está como aquele sal, para temperar, para levar a sabor. Mas tem pessoas aqui também, que ela está assim também, sabe, já caminhando, já para ser insípido. Ela já está sem sabor. Mas eu quero te dizer uma coisa para você, esse saleiro vai se abrir nessa noite, em nome de Jesus. E o nome dele vai ser glorificado. Não sei como você passou por estas portas, mas uma coisa é certa. Talvez a senhora, você chegou aqui hoje desanimado, prostrado, cabisbaixo, mas tem alguém lá fora te esperando, porque a tua palavra vai temperar ele. A sua casa lá fora tem alguém te esperando em nome de Jesus. E quando você chegar lá hoje, em nome do Senhor, alguém vai falar assim: não, meu irmão, minha irmã, ou minha mãe, ou meu pai, como é prazeroso estar perto de você. Voltando ao assunto aqui do churrasco, os olhos estão assim, ó, meu Deus. Mas na hora que coloca na boca, irmão, pode estar até macia, mas se não tem gosto, não adianta. É o que o mundo faz, ele só quer atrair as pessoas pelos olhos, mas ela não pode te proporcionar o sabor, a graça que o Senhor tem para a sua vida. E ainda mais, ainda que seja uma carnezinha mais dura ou alguma coisa tão simples que seja um ovo, mas se tiver temperadinho, ei, irmão, fala a verdade. Ô, glória, hein? Com bastante sal, diga glória a Deus. Quem gosta de bastante sal na comida, dá um glória aí. Que isso, irmão? Quem gosta daquela comida de hospital sem sal, meio adocicada? Também não, né, irmão? Mas quem... Você gosta, mas não? Que isso, só aí, ó. Mas quem gosta daquela comida assim, no temperinho, irmão, com aquele cheirinho de alho abençoado, dá um glória a Deus aí. Então não vai lá em casa, não. Brincadeira, pode ir, as portas estão abertas. O dia que você for lá, vou pedir a avó Cota para fazer a comida. Aquela ali, irmão, ela tem bênção de Deus nas suas mãos também. Deus abençoe, brincadeira. Deixa eu falar algo aqui com você nessa noite. Mas aí, mais adiante, a Bíblia diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, do velador, e alumia todos que se encontram na casa. Diga glória a Deus. Você sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Ainda que todos da sua casa estejam apagados, diga glória a Deus. Você foi escolhido. Você foi escolhida para ser luz naquela casa, para ser luz naquele trabalho, para ser luz nessa cidade.
Eu quero te dizer algo para você, não é com arrogância, não. Eu fui escolhido para ser luz nessa cidade de Rio Novo. A senhora foi escolhida para ser luz na sua casa. O senhor foi escolhido para ser luz no seu trabalho. O seu trabalho está pesado, você é luz. A sua casa está pesada, você é luz. Eu acho que você não está entendendo, em nome de Jesus. Eu quero te dizer algo para você. A Bíblia diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida esta com abundância. O diabo pode estar cirandando no teu bairro, mas quando você chegar no teu bairro hoje, ele tem que bater em retirada. Por quê? Porque chegou luz, porque chegou a presença, chegou alguém com sal para poder mudar aquele ambiente. No seu trabalho tem alguém que está com inveja de você. No seu trabalho tem alguém querendo fazer a caveira com você. Lá no teu trabalho tem alguém tentando fazer panelinha contra você. Mas eu quero lhe dizer algo para você. Deus não tem negócio com panela, Deus tem negócio com vaso. Quando você chegar naquela sua casa, naquele seu trabalho, Deus vai quebrar aquela panelinha, Deus vai quebrar aquele jugo, Deus vai quebrar aquela situação. Por quê? Porque você está chegando, porque você é luz naquele lugar. Está entendendo porque às vezes muitos se levantam contra você? Está entendendo porque muitas das vezes alguém não vai com a sua cara? Não é o irmão que vai na sua cara, mas é as trevas que está dentro dele, as trevas que está dentro dela. E quando você chega, o ambiente muda, as coisas acontecem. Me perdoa lhe dizer, mas eu conversava com a minha esposa. Acho que meu filho estava lá também. Minha filha, nós estávamos conversando algo que, não sei se eu já comentei sobre isso, toda a minha família, a linhagem da minha família toda, mexia com os pauzinhos pensados. E era coisa pesada. Era magia negra, assentamento, coisas horrendas. E eu conversava que eu tinha recém-convertido. Eu tinha mais ou menos 2, 3 anos que eu não avistava a minha avó, que via a minha avó. E a minha avó era praticamente a monarca da tradição que tinha ali. E eu fui com a minha mãe para visitar a minha avó. Era um terreno muito grande, aonde a minha avó morava. Eu cheguei, ela não estava. Então eu fui até a casa da minha tia, que era praticamente uns 30 metros assim do lado. E o que acontece? Quando eu cheguei na casa da minha tia, rapaz, o tambor tava forte. O clima tava tenso. Aí minha mãe falou assim: meu filho, não vai lá não, ele está lá na religião deles. Eu sei que agora você é crente. E eu falei assim: mas como assim? Mas não vai lá não, ele está no momento, pensa numa sexta-feira. E eu falei: eu preciso ver a minha avó. Ué. E a coisa mais linda do mundo é que você não vê o que está dentro de você. A senhora muitas das vezes não entende o que está dentro de você. Por isso que a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está onde? E eu não entendi que quando eu cheguei, que eu bati palma, que eu chamei minha tia, a tabaca parou de bater, irmão. Mas foi um rebuliço, foi um redevô dentro daquela casa, dentro daquele terreiro. E a minha avó, quando chegou, ela já veio já tranquila. E eu virei para ela e falei assim: ô minha avó, eu vim aqui só para lhe dar um abraço. Tem 3 anos que eu não lhe a vejo. E quando a minha avó veio para me dar um abraço, atrás da minha avó veio a minha tia manifestada. E quando ela veio, o diabo falou na boca dele, falou assim: você já pertenceu a esse lado, mas você vai voltar. E a palavra profética foi: enquanto você chama minha tia de cavalo, o meu Deus chama ela de templo do Espírito Santo. Oh glória. Da mesma forma aconteceu com a minha irmã. Quando eu cheguei na casa da minha irmã manifestada também foi das mesmas palavras. E a palavra dita a ela foi o seguinte: ao mal, ao espírito que estava sobre ela, entenda uma coisa, você chama ela de cavalo, mas eu chamo ela de templo do Espírito Santo. Como todos sabem que a minha irmã hoje é uma baita de uma ganhadora de alma, liberta em Cristo Jesus. Eu quero lhe dizer algo para você, irmão.
Quando cheguei naquele ambiente, tudo parou, tudo deu uma pausa. Por quê? Não era porque o pastor Gilberto, que naquela época, para ser bem sincero, para os santos, em nome de Jesus, eu estava recém-convertido, eu estava começando a minha caminhada como obreiro. Eu quero só te dizer uma coisa para você: aquilo tudo parou não é porque eu cheguei, mas eu te quero te adiantar para você, porque aquele que antes de eu chegar já tinha chegado, porque a Bíblia diz que ao meu derredor está o Satanás, mas ao meu redor está o Espírito de Deus. Então, antes de eu chegar, a graça, a presença, a unção do Espírito Santo chegou, ou seja, a luz chegou. Que eu quero dizer para você nesta noite: quando você chegar na sua casa, quando você passar naquela encruzilhada, aonde você colocar a planta dos teus pés, aquele mal vai cair por terra, porque a maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Não desista dos teus filhos, não desista da tua família, não desista de ninguém. Não desista, não desista, porque você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa cheia do poder de Deus. Você foi escolhida, você foi escolhido para poder levar sabor. Você foi escolhido para falar de Jesus para essa pessoa. Você foi levantada para pregar as boas novas da salvação. E eu quero levantar um clamor depois desse culto para abençoar a tua vida como profeta nesta casa. Você sabe por quê? Porque tinha muitas pessoas que outrora era sal, pessoas que levavam sabor. E a Bíblia diz aqui, muitos que infelizmente hoje estão sem sabor, mas nesta noite tem restauração em Rio Novo. Nesta noite tem restauração na sua casa. E eu quero só lhe dizer algo: se tem algum crente da tua família que estava desviado, que estava parado, o Espírito de Deus está tocando nele agora, está tocando nela agora. Para quê, pastor? Porque o Senhor está ali restaurando a fé, restaurando a força, restaurando a unção, restaurando o desejo de voltar para os caminhos do Senhor. Tem pessoas que outrora ela tinha fé, força, era animada para buscar a Deus. Me perdoe lhe dizer, tem pessoas que se eu começar a conversar muito com ela, eu desanimo. Ela só sabe falar de problema. Tem pessoas, irmãos, que você conversa com ela só consegue. Não estou dizendo que o pastor não está aqui para poder te ajudar, para te orar, para interceder, clamar ao Senhor. Fulano, vamos para a igreja, pastor. Para agradar o pastor, ela diga: quarta eu vou, quinta-feira eu vou. Mas eu quero te dizer para você que muitas das vezes ela fala e a gente entende que no dia, no momento dela ser fortalecida, o diabo muitas das vezes traz uma mente, uma dúvida, traz na mente alguma coisa para não permitir ela de chegar neste lugar, para não permitir ela de ouvir a santa palavra de Deus. Porque eu quero te dizer para você, nós oramos forte, determinamos a libertação, mas a minha Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra aqui, ela liberta, ela transforma. E quais são os problemas que muitas das vezes as pessoas, elas perderam na sua caminhada? Você quer ver um exemplo? Desculpa, não sei se alguém aqui mexe com restaurante, me perdoe. Eu viajei muito com vendas. Eu tinha lugares que eu viajava com fome. Meu filho é testemunha. Tem um lugar, irmão, que nós saímos do estado do Rio, nós almoçávamos às 4 horas da tarde, para nós chegar num lugar, que aquele lugar era um marco na nossa vida. O sabor era inigualável, o tempero, meu Deus do céu. Esse aqui estava até meio amarelo de fome, mas eu vi, aí dá para poder comer alguma coisa. Não, vamos chegar lá. Eu sabia que tinha que chegar lá. Pedi aquela mega marmitex mista. Irmão, nós parávamos num ambiente lá, no lugar. O nosso ambiente, a nossa mesa tinha uma árvore, um lugar lá que abençoado que era aquele lugar. E deixa Deus bradar naquele lugar. Mas teve lugares que eu fui, me perdoe, não é que eu seja exigente, que eu estou escolhendo, mas não dava para voltar mais. Teve um dia
que o negócio estava tão cheio, mas tão cheio, que eu falei, rapaz, esse negócio deve ser bom. Eu não sei se eu já falei isso aqui, irmão, mas eu caprichei aquela marmita, mas quando eu fui pagar, santo de Israel, ainda bem que eu levei uma nota de 50. E quando a mulher me voltou R$4 de troco, eu perguntei quanto que deu. Ela falou que é no peso, é 46. Aí você tem que engolir seco, esquecer do refrigerante e vamos embora. E me perdoe lhe dizer, eu não sei, irmão, se foi meio psicológico, mas o sabor não estava bom. Aí juntou duas coisas, o tempero e o valor, irmão, aí que eu não voltei mesmo. Quem está compreendendo? E mal sabia que mais 5 quilômetros tinha uma benção de R$19,99. Podia comer, almoçar à vontade. Mas os olhos cresceu. Num ambiente, irmão, tão bonito. Pensa se eu voltei lá mais. Você compreende? Por alguma coisa boa, saborosa, irmão, você anda longe, você segura, você aguenta. Ainda que chega lá, tá no finalzinho, você fala, pode rapar o que tem mesmo, irmão, pode mandar, porque o tempero aqui é bom. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que perderam o sabor. E é difícil você conversar com ela, sabe por quê? Ela não consegue te passar, sabe, segurança. Se você não cuidar, ela te derruba. Eu, como pastor, eu confesso para os irmãos que ultimamente eu tenho ganhado mais intimidade até com a minha esposa em relação à igreja, em conversar. Porque a gente já tem um tempo de caminhada. E se a minha esposa, se nós não vigiarmos, se nós não colocar nossa vida 100% com Deus, sabe onde é que a gente vai cair? Dentro da igreja. A gente não vai cair lá fora. A gente vai cair muitas das vezes com pessoas ingratas. Nós vamos cair muitas das vezes com pessoas que você já deu sal, você já deu luz, você já tentou. E infelizmente, ainda não se entregou como é para poder entregar a vida. É tão gratificante quando eu recebo uma mensagem de alguém, naqueles dias que eu estou lá para baixo, e alguém me manda uma mensagem, aquela mensagem ela vem de encontro. Você sabe o que é isso? É sal. Sabe o que é isso? É luz. Mas por isso que nós precisamos estar focados em Cristo. Porque você está num trabalho, é uma inveja. Eu tenho um casamento, eu tenho meus filhos, é uma inveja. Pela misericórdia de Deus eu estou aqui, não é porque eu queria estar, mas pela misericórdia o Senhor me escolheu. Às vezes a gente toma posse de alguma coisa e alguns amigos de altar falam assim, como é que pode? Igual aconteceu um tempo atrás, o irmão virou para mim e falou assim, como é que o senhor está sobrevivendo em Guarani? Como é que você está comendo? Essa foi a palavra que eu ouvi. E é interessante que um dia, eu já falei sobre isso, eu repito, ele falou assim, ó, posso te dar um conselho, Guarani, como é que funciona? Aluga uma casa que tem uma garaginha e coloca o povo na garaginha. Deixa de gastar, só acaba com seus carros, acaba com tudo. Num dia que ele chegou lá na igreja, para a glória de Deus, a igreja estava florida, abençoada. Eu fiz uma pergunta para ele, será que esse povo aqui cabe numa garaginha? E para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, com os olhos da fé, daqui a pouco nós vamos estar decolando para um lugar maior, para a glória do Deus. Você sabe por quê? Porque o meu alvo, se ele não estiver em Cristo, eu quero entender uma coisa, que eu não posso ser contaminado com a glória desse mundo. Eu não posso ser, eu não posso ser insípido com o que o mundo venha me oferecer, me proporcionar, com as propostas, a exemplo do Senhor Jesus. Satanás pega o Senhor Jesus e eleva para um lugar mais elevado, um monte, um alto. Olha aí. É o que muitas pessoas caem. Tem pessoas que não tinham nada na vida. Veio para a igreja, buscou em Deus. Deus operou, Deus honrou, Deus abriu a porta. Deus fez tudo na vida dela. Só porque ela pegou um pouquinho. Sabe o que ela fez? Ela esqueceu de tudo. Ela parou de buscar e dar esse tempo para o Senhor. Aí o diabo falou assim, olha aí, ó, tá vendo? Ó, tudo aí.
se me adorares, se prostrares, te dou toda essa glória aí do mundo. Olha aí, irmão. Quantas são as pessoas que estão caindo com essas propostas que o mundo tem feito para ela? Quantos são os jovens, quantos são as jovens que têm caído com as propostas que o mundo tem oferecido? Quantos são os maridos casados há anos? Quantos são os pastores, obreiros, membros que têm caído com o quê? Com as propostas que o mundo tem oferecido? Sabe por quê? Porque o diabo, ele te sonda, ele te investiga, ele olha para nós e tenta ver aonde estão a brecha. É por isso que a Bíblia diz para nós revestir de toda a armadura. Porque se ele olhar para os meus pés, eu tenho que estar calçado. Se ele olhar para o meu peito, eu tenho que estar com a coraça, eu tenho que estar com o capacete, eu tenho que estar com a espada, irmão. Mas se eu tiver, irmão, fora da vigilância, ele vai encontrar um ambiente, um buraco, uma entrada para poder me derrubar, para poder me destruir. Você acha que eu, com a minha esposa, você acha que eu, com a minha família, abençoada por Deus, o diabo não tem sede em mim? Ele não tenta, ele não quer me derrubar. E muitas das vezes ele vai querer me derrubar com o quê? Com propostas lá fora. Ele vai querer me derrubar com situações lá fora. Não só eu, como toda a minha família. Mas o Senhor, pela tua misericórdia, tem nos guardado. Ao invés de nós pegar o que está lá fora e deixar entrar, o que eu entendo, que a Bíblia diz: ide e pregai o Evangelho. Em outras palavras, ide, saia das quatro paredes, porque eu sou contigo, na sua casa, no seu trabalho e na sua